eventual escalada dessa tensão entre os Estados Unidos e o Brasil, e havendo uma ruptura entre os poderes, deixando o Supremo isolado, e havendo inclusive impeachment aí de ministros do STF, o que vem depois disso? Como é que vocês avaliam o cenário do país depois desses acontecimentos? É uma questão interessante, porque, bom, primeiro que tudo isso que está a qualquer imposição, do jeito que eu enxergo, a imposição da Lei Magnitsky, por exemplo, a membros do STF, o que isso causa do ponto de... Assim, o Alexandre de Moraes, ele não pode recuar numa situação como essa. Porque se ele recua numa situação como essa, ele se coloca ele meio que arregou para os Estados Unidos e seria... A opinião pública seria de não estar defendendo a maneira como o Brasil escolhe a sua própria operação. Então ali, o máximo que pode acontecer do jeito que eu enxergo é a possível criação de um mártir, inclusive, né? Que é o Alexandre de Moraes tomando essa aí pela galera. E eu também acho que ele se passa, tem um monte de excesso e jeitos esquisitos de lidar com as coisas. Mas beleza, vamos dizer que... Quem conhece o Alexandre de Moraes diz que quando desafiado, ele aposta em dobro. Sim, né? Parece ser o que ele vem demonstrando. Né? E veja que um sujeito desse não pode produzir jurisprudência, como a própria palavra diz. É a aplicação do direito com prudência. Agora, havendo impeachment de ministros do STF, só se fosse após... Só se a gente tivesse um Senado. E aí se não tem porra nenhuma, Pavinato. Tivesse maioria, e aí seria de uma outra situação após as próximas eleições legislativas, e é por isso que o PL faz um trabalho grande para tentar conseguir maioria no Senado no ano que vem para botar em andamento um projeto que já existe hoje, que é de impeachment de ministro. Mas se o presidente do Senado não botar em votação, não vota. Ninguém mostrou as tetas ainda. Hoje o Senado... Qual foi o dia no Senado hoje? O Senado hoje aprovou um sujeito minimamente suspeito para ser o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá? O Vadir Damus. Uma pessoa assim com um histórico complicado, com umas relações delicadas, com umas concordâncias assim com certos planos de saúde que da noite para o dia decidiram cancelar plano de saúde de família que tinha filho autista. Sim. E ele foi aprovado pelo Senado hoje. 38 votos a favor, 20 contra. Onde é que estavam 23, Senado? 23. 23. Numa terça-feira. Onde é que estavam 23? Aí depois... Para cair mais o cu da bunda ainda, a Comissão Especial do Senado aprovou um nome para a ANAC de um sujeito que foi mandado embora do Banco do Brasil por justa causa. Sim. Meu irmão, e ele ainda fez maracutaia com dinheiro público, assinou um acordo de não persecução penal e pagou 2.400 contos e se livrou. Onde estão os 350 mil que sumiram? Ninguém sabe. Ele pagou 2.500 para não ser investigado, para não ser processado. Então você fala que tem Senado? Tem nada. Aí vem o outro lá, o rascunho de Chiquinho Scarpa, o Hugo Mota. Ah, tá. Vem o Hugo Mota, não, com todo respeito ao Chiquinho Scarpa, eu falei que ele é o rascunho, que ele não conseguirá jamais, né? Ele põe o cabelo e penteia o cabelo, passa o Gumex dele ali, tá, parece um elmo. Gumex é novo, Gumex. Parece a cabeça do Hugo Mota parece um elmo, parece um mini crack, assim, só falta ele ficar assim com a cabeça. Ele abriu uma sessão com 4 deputados, nós temos 513 deputados nesse país. E aprovaram aumento agora para 500 e tralalá. 500 e sei lá, fizeram uns 30 a mais aí na conta. Bom, para aprovar a urgência do projeto de lei contra a adultização infantil. Que deverá, talvez, entre em votação amanhã. O Gumex cresceu vendo Carla Pérez no Gugu, bicho. A gente sobreviveu vendo a banheira do Gugu.
Aí vem me falar em adultização com urgência. Que urgência tem isso? Quando alguma coisa estoura na internet com a força que estourou, isso Sabe o que é urgência no Brasil? Sabe o que é a lei no Brasil hoje? Sabe o que Sabe quando um pedófilo vai preso no Brasil? Quando ele comete um ato sexual ou libidinoso com uma criança de 13 anos ou menos. De 14 para frente, a lei penal deixa você dar o Kama Sutra no Brasil. E eu tenho que pagar 100 mil reais para um cidadão, hoje, que é desembargador aqui do estado de São Paulo, o Ayrton Vieira, ex-juiz de instrução do Alexandre de Moraes. Aquele que aparece na Vaza Toga. Aquele que apareceu semana passada, né, que é o Capelli do Metrópolis, ele falando assim num WhatsApp pro Talhaferro, o Ayrton Vieira, desembargador do TJ aqui, falando assim: eu não aguento mais, eu já passei dos limites da sanidade, o Alexandre de Moraes já me fez passar de todos os limites, ele não tem mais noção do que ele pede, eu não aguento mais, a minha saúde já foi para casa do chapéu. Só que esse sujeito, em 2023, tentou ser ministro do STJ, com a benção do Moraes. E ele falou isso, não aguento mais, mas estava aguentando porque o Alexandre de Moraes foi padrinho dele para ser ministro do STJ. Mas daí, quando começou a corrida, eu peguei e li uma notícia antiga dele. Em 2014, aqui no TJ, num caso de pedofilia, que é o estupro de vulnerável, um fazendeiro de 70 anos foi pego na sua caminhonete em Catanduva com duas meninas, uma de 14 e uma de 13, as duas eram irmãs. E ele frequentava a casa da avó dessas meninas porque ele levava comida que a avó passava fome. Ele tinha sido preso por conta da menina de 13, já que é de 14, né, você pode fazer boneca de Olinda com ela, que a legislação não dá nada. Bom, ele estava preso, teve recurso para o TJ, o relator foi o Ayrton Vieira, 2014. E nessa decisão, ele absolve o senhor septuagenário, só faltou dizer que a menina o seduziu com as suas artimanhas sexuais, mas ele não o disse. Ele, de uma forma muito escorreita, com um português muito castiço, ele dizia o seguinte: não há que se condenar este pai de família, porque a menina, ela leva o homem a erro porque ela parece ter 14 anos ou mais. Porque ela decidiu dedicar-se à prostituição. Nesses termos. Ela decidiu... quem se dedica à prostituição e ainda faz uso de substâncias estupefacientes e de álcool, parece ser mais velha. E ainda ele usa uma expressão no final de duplo sentido que é maravilhosa. No duro. Este é o Ayrton Vieira. E aí eu li a decisão, quando ele foi candidato ao STJ, ele já era uma pessoa pública. Aí eu falei o seguinte, em outras palavras, ele chamou a menina de 13 de vagabunda. Sim. Aí eu fui condenado no criminal, porque ele não falou vagabunda na decisão dele. Ele falou prostituta. Ele listou todos os homens que se deitaram com aquela menina de 13 anos no processo. Ele humilhou aquela menina de cabo a rabo no processo inteiro. Uma menina vulnerável que passava fome, com problemas de álcool e drogas, e que se prostituía para poder comer. Ele humilhou ela do avesso, mas ele não falou vagabunda. Então eu difamei tão nobre desembargador do estado de São Paulo e tenho que pagar para ele danos morais e fui condenado a 10 meses de detenção. Porque eu injuriei tão nobre desembargador, que aparece agora numa mensagem de WhatsApp dizendo que já passou de todos os limites que um juiz pode ir. É que se a gente for ver aqui o que o cara tá, o que ele perguntou aqui, o Rafael, se houver um impeachment de ministro do STF, o que vem depois disso? O que vem depois disso, tu que é jurista? Vem a nomeação de outro ministro. E é isso, né? Mas para acontecer, a gente precisaria de um Senado. E um Senado que tivesse vontade política de pôr para frente tal processo, né? E a maioria.
E maioria. Maioria Qualificada. simples ou absoluta? Para começar simples, para terminar absoluta. Absoluta. Exatamente. Tá. E hoje o Alcolumbre já disse que não põe. O Alcolumbre não fala de impeachment, porque não tem pedido de impeachment, mas ele ignora os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E anistia também, ele já falou que não vai botar em votação. Uhum. E o regimento interno permite isso. E quem define a pauta. No Senado não permite. É aí que está a singularidade. É só o regimento da Câmara que dá ao presidente da Casa só o regimento o poder. da Câmara. Só do Senado, não. E todos os senadores também fazem igual a STF, todo mundo finge. Porque eu fiz até um fluxograma, mandei para todos os senadores. Do regimento interno, da leitura do regimento interno na Constituição, somada com a Lei 1079, que fala do impeachment. Mas ninguém quer ter trabalho, essa aqui é a verdade. O pessoal quer fazer a correria, sabe? Você corre sem sair do lugar. Tô aqui. Não, vamos protestar. Vamos fazer isso. Não dá. Tem acordo de cavalheiros. Eu já ouvi isso. Gente do PL. Quando o PL apoiou o Alcolumbre e o Hugo Mota, né, o Agora cabeça de elmo... esquerdista, então. Não, muito pelo contrário. Eu falei assim, que esses vão apoiar Alcolumbre? Não, é um xadrez 4, 5D. Não, eu falo o que eu vejo. Se que quiser me chamar de comunista, chama. Quem quiser me chamar de fascista, chama. Me chama do que quiser. Então eu falo o que eu vejo. Eu falo, mas... não, é um xadrez complicado, etc. Porque a gente vai pegar a vice-presidência, porque na primeira ausência a gente pauta e tal, e coisa e tal. Bom, já assumiram a presidência várias vezes pela ausência dos presidentes. Eu falei, por que não pautou? A resposta que houve, porque eu fui tirar satisfação. A resposta que é, não, tem um acordo de cavalheiros. Eu falei, então, bacana. Tem muito o que fazer, Bacana, então, né? acordo de cavalheiro, é isso aí. Bom, tem essa daqui ainda sobre esse tema, ó. Sobre o INSS. Estamos vendo que o assalto ao INSS está tudo em silêncio. Esse julgamento do Bolsonaro seria para disfarçar ou abafar essa corrupção. Se puderem comentar sobre isso, agradecemos. Aqui, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. É assim, cara, no Congresso também os caras estavam lá brigando por causa da anistia, brigando por uma série de projetos ligados à questão política. Apareceu Felca, aí muda tudo. Aí todo mundo, à esquerda, quer se apropriar da história do Felca, a direita quer se apropriar. Aí o Hugo Mota vem e dá um passa-moleque em todo mundo no dia de hoje, vota a urgência amanhã. O PL diz que vai fazer obstrução e o INSS fica em segundo plano. E é Eu sempre tô ouvindo assim. essa história de obstrução desde abril. Nossa, é a obstrução mais longa da história. Sim. Uma vez eu tava conversando com um cara lá em Brasília. Eu fui lá falar de economia digital, qualquer coisa assim, com os deputados e tal. E os caras estavam falando em cortina de fumaça para fazer sumir um outro assunto e tal. E eu fui conversar com um cara lá para perguntar se tinha chance de ser alguma coisa assim. Ele falou, cara, os caras aqui são desorganizados demais para pensar em cortina de fumaça. Os caras, eles meio que vão fazer... Um provoca, aí o outro vai lá e responde isso daqui. Isso aconteceu porque um cara pisou no calo do outro e tal. Não tem uma articulação complexa, um xadrez 4D ou 5D. É muito mais... Não sabe jogar nem dama. Os caras não sabem jogar nem dama. O cara falou isso só com outras palavras. Então não sei se tem, de fato, assim. Eu diria que não tem uma tentativa de fazer sumir o assunto do INSS. É só que as coisas... elas vão tomando as suas prioridades de acordo com a forma como repercute. Que nem se falou, o vídeo do Felca, que fez andar um monte de coisa, que até outro dia lá ele tava falando que não tem como colocar isso em urgência, que não sei o quê, porque já tem coisa demais pra gente votar. Esse projeto de 2022 foi aprovado no Senado em dezembro do ano passado, e até recentemente, este ano, esse projeto O PT era contra. É? O PT, o pessoal era contra até ontem, agora só a favor, e é uma zona danada, isso que ninguém tem. Desde abril teve 53 reuniões técnicas, 3 audiências públicas, e é um texto considerado avançado sobre o tema, que coloca criança acima do lucro e, segundo consta, segundo o que dizem os que discutiram, não cria censura. O fato é que essa história do Felca
impactou tanto a população brasileira que atropelou os parlamentares e eles pararam de falar de qualquer outra coisa e passaram a discutir isso. É assim que funciona. Quando você especificamente você citou o grupo de pessoas que foi lá no Palácio, porque eu comecei a pergunta assim, né? Uma dessas pessoas ficaram 2 meses na frente do quartel pregando o golpe, o que é um crime, pedindo a intervenção militar, o que é um crime capitulado na Constituição. Certo. Pedindo intervenção militar, pedindo que os militares voltassem ao poder, todos são crimes. Mas E isso não é crime de golpe, isso é só incitação ao crime, que não dá nem prisão preventiva. É que eu te perguntei de uma forma geral e você falou de um aspecto específico. E nós, cidadãos, não podemos chegar diante de uma autoridade e falar, mas eu não sabia que isso não é crime. Não pode. A gente não pode. Que nem o Alexandre de Moraes, ele não pode virar e falar, eu não sabia que não rever a prisão preventiva de 90 em 90 dias e deixar uma pessoa presa até morrer, que é o caso do Clesão, eu não sabia que era crime de abuso de autoridade. Ele menos ainda. Agora, que crime que teriam cometido as pessoas que ficaram 2 meses? Incitação ao golpismo. Mas é o crime de incitação, porque o golpismo só existiria se as Forças Armadas falassem: povo, se é para o bem geral da nação e felicidade de todos, digam que a Esquadrilha da Fumaça vai sair agora e não vai sobrar para ninguém. Nós vamos arrupiar. Mas não aconteceu. Então ficou na incitação, no máximo. No máximo. E no quebra-quebra. E o quebra-quebra. Só que o quebra-quebra, tanto a incitação como o quebra-quebra, você tem que individualizar a conduta. Se você vai ser condenado pelo quebra-quebra, você não vai chegar a 5 anos de cadeia. Às vezes rola até transação penal, porque não chega a 4. As penas estão passando de 5 por conta desses crimes do artigo 359 que foram inseridos, que são os crimes, né, contra a soberania e o Estado. Mas é tudo muito estranho isso. A única saída honrosa para o STF e para as pessoas que eventualmente foram, a única saída que apaziguaria o país seria a revogação desses artigos do Código Penal. Primeiro que são mal escritos. E a lei penal não pode ser dúbia. E se você revogar, não precisa ter nem anuência do STF. Porque qualquer outra coisa que você faça, vai alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, que piriri pororó. Revoga, acabou. É saída honrosa para todo mundo. Ninguém precisa assumir que está cometendo abuso de autoridade. Ninguém precisa mais falar que aplicou pena fora da dosimetria. Passa uma borracha. Mas ninguém está interessado em achar solução no Congresso. Ninguém. Mas você acha Não que se engana, tem que não tem ninguém. Mas você acha que tem que passar borracha? Cara, se eu acho alguém que esbarrar no teu carro perto da tua casa, você vai lá e fala pro cara, você tem que pagar o para-choque do meu carro. Mas acontece o seguinte, quem é a Praça dos Três Poderes? É do Alexandre, do Dino? E se alguém esbarrar no para-choque do meu carro e eu for juiz, eu não posso julgar o caso. A gente tem que fazer as coisas certas. O povo não sabe. Não pode alegar que não sabe. Mas nós que sabemos, temos que explicar, temos o dever de explicar. Se a gente está na imprensa, mais ainda. Temos que explicar. Que por mais grave que seja, o Estado de Direito repele a barbárie. Em direito criminal, tudo que não está na lei é barbárie. Então a gente tem que fazer perguntas primárias. Quando alguém esbarra, quando alguém vandaliza a minha casa, eu processo esta pessoa. Eu quero esta pessoa condenada. Mas quem vai julgar essa causa é uma pessoa estranha a mim e estranha a quem vandalizou a minha casa. Eu não posso ser o juiz desse caso. E outra, a Praça dos Três Poderes é de quem? Caberia, portanto, ou a AGU, se houvesse aí, dentro da esfera civil, a questão dos danos morais difusos ou coletivos, ou a Procuradoria-Geral da República, em nome da sociedade,
fazer esta ação penal. Mas uma coisa é a depredação e a outra é o tal do golpismo. Porque quando o Ramagem, que é deputado federal, entrou em votação o fato dele ser deputado federal, e a Constituição, no artigo 53, se não me falha a memória, parágrafo 3º, prevê que, a partir do dia da diplomação, e os deputados federais do Rio de Janeiro foram diplomados no dia 16 de dezembro de 2022, a partir do dia da diplomação, todo processo criminal contra um deputado federal, mesmo um senador, eles podem ser suspensos. Podem não, eles devem ser suspensos. A casa decide se isso vai ficar suspenso e essa suspensão acaba quando acaba o mandato dele. Ok. Votou-se em favor do que está na Constituição, aí chegou no STF, o que o STF fez? Ele fatiou. Ele falou, olha, nós vamos suspender a ação do quebra-quebra por Ramagem, porque o quebra-quebra foi no dia 8 de janeiro de 2023. Uhum. Mas o golpismo não, porque o golpismo foi antes. Aí eu fico perguntando, eu não vi a Débora trocando mensagem com os kids pretos. Ou teve golpismo no dia 8 de janeiro e a ação do Ramagem ter que ser suspensa, ou não teve golpismo no 8 de janeiro e a Débora não pode ser condenada por golpismo. Então a gente precisa olhar para as coisas como elas são. Aliás, e tentar explicar. E a lei está escrita, está tudo no site planalto.gov.br. Basta não ser analfabeto. Aliás, a advogada Débora entrou com um pedido de revisão e de redução da pena e de libertação dela. E ela está condenada a 14 anos, 14 é isso? E o Alexandre de Moraes negou ontem. Isso. Ele não reconheceu.